Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesse tempo de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do canal História Online. Muito bem, pessoal, essa é a nossa aula de número 6 da nossa playlist de História de Goiás. Essa disciplina que eu estou ministrando na Universidade Estadual de Goiás, Campus Sudeste, na sede Cidade de Morrinhos. A disciplina de História de Goiás está sendo ofertada agora no que se refere ao segundo semestre do ano de 2020, embora esteja sendo gravada no 2021 por conta dos nossos atrasos em decorrência da pandemia, mas, enfim, é a aula do segundo semestre de 2020. Para você que é meu aluno, então, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Para você que não é meu aluno, mas que acompanha as aulas do canal, seja muito bem-vindo também, ou bem-vinda, a mais uma aula que nós publicamos aqui no canal, dessa playlist de História de Goiás. Lembrando, mais uma vez, que essa é a playlist atual, mas eu vou voltar, sim, para você que gosta de História Medieval, de Metodologia e Teoria da História, eu vou voltar, sim, ainda a gravar outras aulas de História Medieval e de Metodologia, tá bom? Mas hoje, História de Goiás, História Política de Goiás, da Primeira República. A Primeira República que vai de 1889, portanto, da proclamação da República em 15 de novembro desse referido ano, até 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder por meio do golpe ou revolução de 1930, tá bom? Sobre esse período é que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje, especificamente sobre a história de Goiás, tá bom? Para a gente começar, convido você a ver a nossa apresentação preparada aqui no Prezi, começando pelas referências bibliográficas. Olha só, nós vamos trabalhar com dois livros, né, ou pelo menos duas obras aqui, sobre esse período em Goiás. A primeira é uma obra organizada pelo professor Narciso Fayad Shaul, Coronelismo em Goiás, Estudos de Casos e Famílias. E a segunda, do professor Heron Menezes de Amorim, Morrinhos, Coronelismo e Modernização, 1889 1930. O professor Heron Menezes de Amorim, professor aqui da UEG, do curso de História aqui de Morrinhos, e o professor Narciso Fayad Shaul, professor aposentado da Universidade Federal de Goiás. Essa é a bibliografia de referência que nós vamos utilizar nessa aula de hoje. Para começar, é impossível falar sobre história política na Primeira República, seja de Goiás, seja do restante do Brasil, sem falar de coronelismo. Então, coronelismo é o primeiro assunto que nós vamos discutir hoje. A começar pela formação do coronelismo. O que é ou o que foi, né? Eu acho que os dois verbos nessas duas formas de conjugação no passado e no presente são correspondentes ao que nós temos hoje. Olha só. Coronelismo e a Guarda Nacional. Como é que começou essa ideia? O que foi o coronelismo? Né? Os chamados coronéis da Primeira República Brasileira são frutos da criação da Guarda Nacional, criada em 1831 durante o período regencial. Os títulos militares eram vendidos especialmente durante a Guerra do Paraguai. Nesse sentido, durante a República Velha foi comum a compra ou atribuição pessoal de títulos de coronel a fazendeiros ricos detentores de milícias pessoais. Então, olha só, como eu disse, pessoal, não dá para a gente falar de história política do Brasil nessa Primeira República, portanto, nesse também chamado de República Velha, né, que vai da proclamação da República em 1889 até 1930, não dá para a gente falar desse período sem utilizarmos desse conceito de coronelismo. E o que é o coronelismo? O que foi o coronelismo? Bom, começa-se com a criação da chamada Guarda Nacional, que foi criada, é uma espécie de força paramilitar brasileira, criada em 1831, durante o período regencial. Essa guarda, portanto, essa força militar ou paramilitar brasileira, era de comando regional daqueles chamados coronéis. Então, os coronéis eram grandes proprietários de terra, pessoa que tinha bastante dinheiro, que comprava o título de militar, normalmente tenente-coronel, e a partir desse título militar ele podia comandar sob sua tutela um grupo de pessoas a que era atribuído o nome de Guarda Nacional, na região em que esse indivíduo habitava, tá bom? E ao contrário do Exército. O Exército brasileiro já existia, evidentemente, durante o período regencial, mas o Exército brasileiro era constituído principalmente por pessoas pobres. Claro que as altas patentes
eram de atribuição especialmente de estrangeiros ou de pessoas da classe rica do Brasil, mas as baixas patentes eram atribuídas principalmente a negros, escravos forros, mestiços, enfim, a parcela mais pobre da população. Isso fazia com que o exército não gozasse na sociedade de grande confiança, seja por ser comandado por pessoas de fora do país, como os estrangeiros que comandavam o exército, ou pelo fato de ser constituído principalmente por pessoas pobres. Daí a necessidade de criar uma espécie de força militar de segunda linha, a chamada Guarda Nacional, tá bom? Olha só. Então, a defesa nacional durante o Império era dividida em duas linhas. A primeira linha é Exército e Marinha, formada por militares de hierarquia e atuação nacional, e a segunda linha, Guarda Nacional, formada por civis, subdividida e comandada regionalmente. O Exército tinha sua base formada basicamente de negros, mulatos, homens pobres, na maioria dos casos, sem nenhuma qualificação profissional, pouco considerados socialmente. Já os altos postos de comando eram ocupados por estrangeiros, provocando uma falta de confiança do governo na fidelidade do exército, considerada uma ameaça em potencial ao liberalismo da nova ordem instaurada com a regência. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que o exército ele não gozava de confiança durante boa parte do Império, tá? Pelo menos até a Guerra do Paraguai. E essa pouca confiança no exército fez com que fosse criada essa força paramilitar, chamada de Guarda Nacional. Os comandantes principais dessas forças regionalizadas, chamadas de Guarda Nacional, eram chamados de coronéis. Essa é a raiz do que foi o coronelismo, tá bom? Dando sequência, o fenômeno do coronelismo é evidenciado quase que exclusivamente na República Velha, ou Primeira República, pois durante o Império o poder era centralizado, dificultando este acúmulo de poder por parte de personalidades locais. Somente com a proclamação da República e com ela a federalização do país é que a existência de poderes locais passou a existir de fato. Então, outro ponto importante essas forças paramilitares tinham uma certa força de atuação de uso da violência, portanto de uso militar, mas em termos de poder político, esses coronéis, portanto esses comandantes das guardas nacionais regionalizadas, não tinham grande poder político, justamente pelo fato de o poder no Brasil ser centralizado nas mãos do imperador. Tá bom? Então, a gente só fala de fato que esses coronéis ganham um poder político, portanto, sai do poder militar e passa a ganhar um poder político com a proclamação da República. Porque aí, com a federalização, o país foi descentralizado em termos de funcionamento da máquina pública e essas figuras regionais, essas lideranças regionais e locais passaram a gozar de grande poder. Daí surge essa figura que nós chamamos de coronel. Em resumo, o que é o coronel, o que é o coronelismo? O coronel é essa personalidade que compra ou ganha a alta patente do exército de coronel para comandar a Guarda Nacional, mas na prática, especialmente depois da Guerra do Paraguai e o fim das guerras em que o Brasil participou praticamente, essas personalidades começam a utilizar-se de poder político ao invés de poder militar. O coronelismo, portanto, é esse fenômeno que se estende especialmente ao longo da Primeira República no Brasil, em que essas figuras de personalidades regionais e locais gozavam de grande poder político, as suas famílias se perpetuavam no poder, que a gente chama de oligarquia, e utilizavam-se especialmente da violência para coerção de votos, para coerção de fidelidade política, dos mais diversos tipos. Okay? Então isso é o que nós chamamos basicamente de coronelismo. Então vamos lá, dando continuidade. Entendido que foi o coronelismo enquanto fenômeno, vamos entender um pouquinho agora o coronelismo na historiografia, especificamente a historiografia goiana. E aqui tem um detalhe muito interessante que eu trago para vocês sobre o destaque intelectual feminino sobre o assunto, especialmente a partir da década de 1970. A maior parte das principais obras produzidas sobre o fenômeno coronelístico aqui em Goiás foram produzidas por mulheres, olha só. A primeira delas, e é uma historiadora sobre a qual nós já falamos aqui em algumas aulas anteriores, escreveu algumas obras importantes com o padre Luiz Palacin, é Maria Augusta de Santana Moraes. Basicamente, ela propôs um estudo mais sobre as oligarquias do que sobre o coronelismo. Aqui cabe um destaque importante, pessoal. Oligarquia é a mesma coisa que coronelismo? Não, tá? Oligarquia é um conjunto de pessoas, normalmente de uma mesma família ou de famílias próximas,
que detém o poder numa determinada região ou de uma determinada localidade. Então, essa família que detém o poder é chamada de oligarquia, tá bom? Monarquia, o poder nas mãos de um. Oligarquia, o poder nas mãos de vários, mas vários de uma mesma família, tá bom? Agora, o coronelismo está intimamente ligado às oligarquias, mas não é a mesma coisa. O coronelismo é o fenômeno do surgimento dessas lideranças, normalmente masculinos, com a patente de coronel, que tem esse poder político vinculado a si e à sua família ao longo de um determinado tempo, numa determinada localidade. Por isso que a oligarquia faz parte do fenômeno do coronelismo, e não o contrário. Tá? Nem toda oligarquia possui coronéis, ou está ligada a esse fenômeno chamado coronelismo. Mas todo coronelismo, pelo menos enquanto uma tipologia ideal, enquanto um fenômeno histórico, especialmente nas primeiras décadas do século XX, o finalzinho do século XIX, tem dentro de si, dentro desse fenômeno, as oligarquias. Tá bom? Então, isso é uma diferenciação importante. Voltando na Maria Augusta de Santana Moraes, ela publicou no finalzinho dos anos 70, a obra História de uma Oligarquia, Os Bulhões. Daí eu ter colocado aqui a imagem de José Leopoldo de Bulhões, essa figura simpática ao lado aqui no nosso slide, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas basicamente a meta básica da Maria Augusta Santana Moraes era buscar a origem do poder político dos bulhões. Então, até hoje, uma das obras mais importantes sobre a oligarquia, portanto, a família dos bulhões, foi a obra de Maria Augusta Santana Moraes. Agora, para a gente entender essa diferenciação entre oligarquia e coronelismo que eu falei para vocês, a oligarquia dos bulhões é a família dos bulhões que praticamente ascendeu ao poder no final do século XIX até o início do século XX em Goiás e dominou a política goiana. O coronel, ou seja, a figura que muitas vezes nem tinha patente militar de fato, mas foi atribuído o nome de coronel por se encaixar nesse modelo tipológico histórico que a gente está chamando de coronelismo, a principal figura, o principal coronel nesse sentido, da oligarquia dos bulhões, foi José Leopoldo de Bulhões, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, vamos primeiro fazer um breve apanhado dessas obras importantes da historiografia goiana sobre o coronelismo e depois vamos pegar no estudo de caso, de fato, né? Vamos pegar aí a história política de Goiás nesse período, ok? Então, outra celebridade no mundo acadêmico e que teve um destaque muito importante na produção sobre o coronelismo em Goiás foi a professora Dalísia Elizabeth Martins Doles. A professora Dalísia Doles publicou em 1977, quase conjuntamente a Maria Augusta Santana Moraes, Aspectos Econômicos e Sociais do Coronelismo em Goiás. É praticamente uma obra desconhecida pelo público universitário hoje, né? Mas quem discute o coronelismo, pelo menos na década de 90, no começo dos anos 2000, certamente em Goiás passa pela obra de Dalísia Martins Doles. Basicamente, ela fez uma pesquisa sobre um estudo de caso de coronelismo de Abílio Volney, esse que está também na sua tela, em São José do Duro, hoje Dianópolis, divisa do Tocantins com a Bahia. Então, basicamente, pessoal, a Dalísia Doles escreveu uma obra sobre outra oligarquia, também pensando esse mesmo fenômeno do coronelismo. Tá? Ela falou sobre a oligarquia dos Volney, especialmente o coronel Abílio Volney, advogado, depois se tornou coronel e teve esse papel importante ali, onde hoje é estado Tocantins, mas na época estado de Goiás, quase na divisa com a Bahia, na região de São José do Duro, tá? Hoje Dianópolis, em Tocantins. Agora, é importante a gente perceber isso. São estudos diferentes, sobre casos diferentes, sobre oligarquias diferentes, sobre personalidades diferentes, mas que têm em comum esse fenômeno histórico aqui, a gente atribui o nome de coronelismo, tá bom? Dalísia Doles utiliza a figura de Abílio Volney para inseri-lo na tipologia dos coronéis em nível nacional, terras, heranças, famílias, violência, mandonismo, etc., ao melhor estilo weberiano. Então veja, pessoal, aqui por que o estilo weberiano? Porque basicamente é a partir de Max Weber que se pensa a tipologia enquanto uma ferramenta heurística, enquanto uma ferramenta teórica, que se utiliza bastante na história e na sociologia. O que é uma tipologia? Para você que não conhece ou que não entendeu o que a gente fala rapidamente sobre tipologia nessa aula, tem uma aula gravada já sobre metodologia da pesquisa em história que a gente fala um pouco sobre tipologia, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar. Mas em termos gerais, a tipologia é um modelo, tá? É um modelo teórico, um modelo abstrato,
que os pesquisadores, especialmente na sociologia e na história, se utilizam para entender a realidade. A tipologia em si não é a realidade, a tipologia é só um modelo ideal, tá? Teórico sobre a realidade, que a gente utiliza para ter parâmetros para pensar casos específicos. Então, por exemplo, quando a gente fala da tipologia do coronel ou da tipologia do coronelismo, a gente tem algumas características que a gente atribui para esse modelo. Por exemplo, como a Dalísia Dores ressaltou, a questão da ligação com as terras, a questão forte da herança, a família enquanto instrumento de poder, a violência enquanto instrumento de coerção, o mandonismo, ou seja, essa ideia de um curral eleitoral forçando os aspectos da política. Isso são características para se pensar esse modelo do que nós chamamos de coronel. Significa que todo coronel ou toda personalidade política forte que passou pelo estado de Goiás, nesse período, ou no Brasil de uma maneira geral nesse período, tem todas essas mesmas características? Não, mas tem uma boa parte delas. Ou seja, a realidade normalmente, isso Max Weber já dizia em Economia e Sociedade, a realidade normalmente e preferencialmente é diferente da tipologia. Ela tem as suas peculiaridades. Mas para que serve então a tipologia? Para você ter um parâmetro sobre o qual você vai analisar o seu objeto. Tá bom? Então, a tipologia dos coronéis é algo que foi desenvolvido na historiografia e sociologia brasileira sobre esse período da história do Brasil, da Primeira República. Começa principalmente com Isaura Pereira de Queiroz, essa socióloga brasileira importantíssima da segunda metade do século XX, é uma das pessoas que vai trazer Weber para essa sociologia do mandonismo, sociologia política, e tentar criar a tipologia do coronel, tá bom? E isso vai ser adequado em Goiás e em outras partes do Brasil, de acordo com a realidade regional. Nesse caso específico, então, a Dalísia Dores vai analisar a figura de Abílio Volney sob essa tipologia do coronelismo. Assim como a própria Maria Augusta Santana Moraes, em alguns pontos, em alguns aspectos, ela também utiliza-se dessa tipologia para pensar a José Leopoldo de Bulhões e a oligarquia dos Bulhões de maneira geral. Ok? Dando sequência, Lena Castelo Branco também produziu uma outra obra importantíssima, também no final dos anos 70, do século passado, Arraial e Coronel, 2 estudos de história social, publicado, portanto, no final dos anos 70. Estudos, basicamente, que ela fez sobre o caso de Nossa Senhora das Minas de Meia Ponte, portanto, Pirinópolis, e os usos de tipos de coronelismo do Nordeste para equiparação com os goianos. Então, basicamente, o que a Lena Castelo Branco vai fazer é agora analisar os coronéis, os principais coronéis na cidade de Pirinópolis, na época cidade de Meia Ponte, dos Pirineus. E aí ela vai utilizar-se da tipologia pensada principalmente para o Nordeste, para tentar adequar ao caso goiano. Tem suas limitações? Tem, claro, porque está fazendo comparações de casos semelhantes em locais distintos, portanto, com características distintas. Mas é interessante porque a gente está vendo se formar na historiografia goiana, no mesmo período, portanto, no final dos anos 70, uma tipologia importante para a gente analisar politicamente esse período. Ok? Dando sequência, Maria Luísa Rosa escreveu, no início da década de 1980, portanto, nesse mesmo período, Dos Bulhões aos Caiado. Aqui, basicamente, ela faz uma continuação dos estudos de Maria Augusta Santana Moraes e mescla perspectivas marxistas com weberianas. Aqui, então, são tentativas interessantes que se tem para a historiografia. Basicamente, o que a Maria Luísa Rosa vai tentar fazer é pensar duas oligarquias, agora não só uma oligarquia, mas duas oligarquias goianas, pelo menos as principais que tiveram importância em nível regional, nível de estado de Goiás, na primeira metade do século XX, que foram os Bulhões e os Caiado. Tá? Caiado é esse mesmo, para você que se lembra do nome do nosso atual governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, é dessa mesma família que esteve no poder de maneira muito forte a partir de 1912 aqui no estado de Goiás. Mas enfim, o fato é que ela vai estudar duas oligarquias e aqui ela vai tentar mesclar a tipologia weberiana com as teorias de expropriação econômica, etc., do marxismo. Então ela vai tentar unir Marx e Weber para pensar o coronelismo em Goiás. Uma tentativa bastante válida, especialmente nesse período de formação de uma historiografia mais consolidada, mais sólida no estado de Goiás, na década de 70 para 80. Ok? Por fim, um autor, esse agora não é mulher, Francisco Itami Campos, um sociólogo, que escreve também obras importantes para a historiografia goiana, com a obra O Coronelismo em Goiás,
publicado em 1982. Tornou-se uma referência sobre o assunto, de modo que quase todas as obras produzidas posteriormente refletiam de algum modo suas teses. Então, Francisco Itami Campos, já ali na década de 80, ele vai reunir todo esse arcabouço já pensado pelas mulheres que eu citei há pouco, para fazer uma obra com teses sobre o coronelismo em Goiás. Ele é um sociólogo, faz uma obra, portanto, de sociologia, e uma das diferenciações básicas da sociologia para a história é justamente que, enquanto a sociologia pega os objetos históricos para criar teorias, para criar modelos, a história utiliza-se dos modelos sociológicos para poder pensar os seus objetos de pesquisa históricos. Portanto, a obra de Itami Campos foge um pouco da historiografia na medida em que é uma obra sociológica, e nessa sociologia de Itami Campos, ele vai tentar desenvolver ali algumas teses sobre o coronelismo em Goiás que vão ser rechaçadas posteriormente pela historiografia. Mas é interessante entender essas teses, olha só quais são. Primeiro, completa autonomia dos políticos goianos devido à inexpressividade de Goiás no cenário nacional. Essa tese dele, então, é de que os goianos tinham uma espécie de autonomia porque eles não tinham nenhum tipo de prestígio em relação ao cenário nacional. É uma tese, uma generalização complicada de se fazer, especialmente quando a gente pensa José Leopoldo de Bulhões, que teve uma expressividade, como a gente vai falar daqui a pouquinho, no cenário nacional importante, ocupando, inclusive, o Ministério da Fazenda e a direção do Banco do Brasil por alguns anos. Okay? Segunda tese, atraso de Goiás causado e desejado pelas oligarquias dominantes. Hoje nós já temos várias obras de historiografia, pesquisas de mestrado e doutorado, mostrando que essa tese do Itami Campos também é contestável. A tese de que os coronéis, portanto essas oligarquias, desejavam o atraso em Goiás, porque eles queriam se manter no poder em vista desse atraso. O discurso sobre modernidade, modernização, progresso, atraso, tem sido amplamente discutido na historiografia, pelo menos desde o iniciozinho dos anos 2000, finalzinho do século passado, início do século atual, por Nars Fayad Shaul e também por outros autores. Eu mesmo, na minha tese, discuto a questão do progresso, a questão do atraso, sob a perspectiva religiosa dos padres da congregação redentorista. Em todo caso, o fato é que já se provou hoje que não é possível dizer que os coronéis desejassem o atraso e se utilizassem dele, por isso. Okay? Dessa maneira como o Itami Campos colocou. Então, mais uma tese de Itami Campos, que foi uma tese importante para referenciar as demais obras sobre o coronelismo em Goiás ao longo dos anos seguintes, das décadas seguintes, mas que hoje já foi completamente revista. Terceira tese, o descaso com a comunicação em Goiás devido ao fato de estarmos ligados à pecuária e o gado se autolocomover, não necessitando, portanto, de transporte. Também é uma tese rechaçada por Nars Fayad Shaul no livro Caminhos de Goiás. Essa ideia de que Goiás não tinha meios de transporte, não tinha estradas e pouco investimento para isso, porque a gente se dedicava basicamente à agricultura e o gado se locomovia tranquilamente, sem necessidade de estradas. Essa tese também já foi desconstruída, foi rechaçada, primeiro por Nars Fayad Shaul, mostrar que Goiás sim tinha investimento nas comunicações no final do século XIX, especialmente no começo do século XX, e por outros historiadores, como Barçanufo Gomes de Borges, por exemplo, que estuda a estrada de ferro em Goiás na década de 1990. A passagem da estrada de ferro mostra o interesse dessas mesmas oligarquias que Itami Campos está dizendo que desejam um atraso, inclusive nas comunicações, empreendendo esforços para se modernizar o estado de Goiás. Portanto, também uma tese rechaçada. Por fim, a tese de que haveria em Goiás uma ausência total de intervenções federais no estado durante a Primeira República. Essa ausência total de intervenções federais no estado de Goiás também precisa ser contestada. Porque, por exemplo, quando da Revolução de 1909, nós vamos falar sobre essa revolução dos Bulhões sobre o Xavier de Almeida, houve, de fato, uma intervenção federal, houve uma tentativa de intervenção federal, primeiro por aqueles que estavam eleitos, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas acabou tendo uma intervenção de fato em favor dos Bulhões. Então, houve intervenções, pelo menos minimamente, nos acontecidos de 1909, houve intervenção federal. Portanto, também uma tese a ser desconstruída. Percebam, pessoal, significa então que o trabalho do professor Francisco Itami Campos é um trabalho a se deixar de lado? É um trabalho a se ignorar porque as suas teses já foram revistas? Não. É um trabalho importantíssimo, especialmente porque ele influenciou uma série de outras obras
ali da década de 80, da década de 90, da historiografia goiana, a pensar o fenômeno do coronelismo. O fato é que as suas teses partiram de um princípio sociológico. Portanto, a tentativa de criação de teorias a partir de alguns aspectos históricos. E aí está a fragilidade de sua própria tese. Porque quando a gente inverte esse caminho, que é o que a historiografia costuma fazer, que é pegar esse modelo sociológico e tentar aplicar, tentar entender a realidade histórica a partir dele, a gente percebe as fragilidades. Não tem problema, como eu disse para vocês, que o modelo sociológico, a tipologia, não seja igual à realidade. Até bom que não seja, porque ela é só um parâmetro. Agora, quando ela é diferente demais da realidade, ela tem que ser abandonada. A tese, né, ou esse modelo sociológico em si. Ok? Dando sequência então, pessoal, entendido o que foi o fenômeno do coronelismo, agora a gente vai entender um pouco sobre as oligarquias e essa história política de Goiás. Como que se deu a história política de Goiás nesse período que vai ali do Império à República, ou pelo menos ao fim da Primeira República, em Goiás. Primeiro, para a gente começar, vamos entender algumas oligarquias e grupos políticos. Vejam só, no final do período imperial, portanto até 1889, nós tínhamos basicamente em Goiás, comandando a política goiana, a oligarquia dos Fleury, ok? Os Fleury tinham ideologia política conservadora, então, durante o período do Império, eles partiam do Partido Conservador, eles tinham tendências conservadoras e, portanto, com um relacionamento muito forte com a Igreja Católica, sendo denominados como católicos conservadores, e tinham um periódico que circulou em Goiânia até 1891, chamado Gazeta Goiana. Tá? Um periódico que circulou por pouco tempo, mas que era sob comando dos Fleury. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, a oligarquia que o substitui, especialmente já na proclamação da República, é a oligarquia dos Bulhões, que desde a época do Império eram de ideologia política liberal, portanto anticlericais. É só hoje que a gente tem essa anarquia conceitual de dizer que eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. É como dizer que você torce para o ataque do Palmeiras e a zaga do Corinthians. Não faz o menor sentido. Né? Do ponto de vista liberal, ou você é liberal ou não é. Né? Existiu durante todo o século XIX, não só no Brasil, mas no mundo, uma oposição acirrada entre conservadorismo e liberalismo. Os dois são, em raiz, em essência, antagônicos. Então não dá para dizer, em termos conceituais, que uma pessoa é ao mesmo tempo liberal e conservadora. O governo federal atualmente, no seu discurso liberal, tem se mostrado, por exemplo, não só nas pautas morais, mas na própria política econômica, muito mais conservador do que liberal. Justamente porque liberalismo e conservadorismo andam necessariamente opostos. Tá? Não significa nem que um ou outro seja da esquerda atual, tá? Até porque o mundo não se divide entre direita e esquerda, ou entre liberais e comunistas e por aí vai. Não. Tá? Então, é preciso entender esse aspecto político, que depois eu posso gravar uma videoaula e até uma ideia interessante gravar para disponibilizar aqui um pouco desse debate. Ok? Por fim, a oligarquia dos Guimarães Natal, que eram republicanos católicos moderados, que tinham o Bocaiúva como principal imprensa. Esqueci de comentar aqui, então os Bulhões também, um pouquinho acima, tinham a Tribuna Livre, que circulou em Goiânia até 1884, e o jornal O Goiás, que circulou até 1909. Então, percebam, pessoal, a gente tem aqui, basicamente, no século XIX, não só no Brasil, mas no mundo, tendências políticas que se opõem. O conservadorismo, que basicamente do grupo da aristocracia rural e também urbana brasileira, os conservadores de um lado, aquilo que a gente chamava de direita, no século XIX, e na esquerda do século XIX, portanto, opostos ao sistema vigente, os liberais, os republicanos, os democratas, okay? Que se opõem ao regime monárquico, ao regime absolutista, à aristocracia, etc, etc. Okay? No Brasil só vai surgir essa nova esquerda, que é a esquerda socialista e comunista, já no começo do século XX. No restante do mundo, evidentemente, especialmente na Europa, com Marx, com Engels e com outros teóricos socialistas e anarquistas, já existia uma extrema esquerda que se diferenciava dos liberais, dos democratas e dos republicanos, que faziam parte dessa esquerda também, se opondo aos conservadores e à direita aristocrática, mas que já tinham também as suas insurreições. Com a vitória, em resumo, estou falando de uma forma bastante resumida, em resumo, com a vitória, especialmente a partir de 1848, das revoltas liberais,
a direita passa a ser formada não só pela aristocracia conservadora, mas também pelo liberalismo republicano e democrata, e se isola na esquerda, portanto, antissistema, contra o sistema vigente, a esquerda comunista. Okay? Então, é preciso entender essa evolução desses conceitos para a gente não fazer confusão, especialmente nos tempos atuais. Okay? Mas vamos lá, os grupos políticos em Goiás, agora na República, em 1889. Os Fleury continuaram na República goiana, mas sem expressividade, praticamente perdeu o poder, especialmente a partir de 1892, a gente vai falar dessa transição de poder daqui a pouquinho. Então eles permaneceram na proclamação da República, mas basicamente 3 anos depois eles já cederam o poder, ou foram tirados do poder pelos bulhões. O partido político deles, dos Fleury, é o Partido Católico, são mais uma vez católicos conservadores, e o principal nome, né, ou seja, que a gente tipologicamente chama de coronel, é José Bonifácio Gomes da Siqueira. O segundo grupo, os bulhões, governaram o estado de Goiás, tiveram força no estado de Goiás entre 1892 e 1904, depois entre 1909 e 1912. Nós vamos falar disso dos bulhões daqui a pouquinho. O partido era o Partido Liberal, oposto ao Partido Católico, ok? Anticlericais, como todo liberal clássico de fato dentro dos princípios iluministas, ligação com a maçonaria, são anticlericais, e o principal nome, o coronel, é José Leopoldo de Bulhões Jardim. Daqui a pouco a gente vai falar dessa personalidade também. Uma terceira oligarquia que ganha força a partir de 1904 são os Xavier de Almeida, de Morrinhos, aqui da cidade onde eu resido e estou gravando essa aula. De 1904 a 1909, tomou o Partido Republicano em Goiás, também em oposição ao Partido Liberal, mas principalmente em oposição ao Partido Católico. Os Xavier de Almeida eram católicos moderados, e José Xavier de Almeida é o grande nome dessa oligarquia. Substituído depois, em 1912, pelos Caiado, tá? Que vão ao poder até 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder em nível nacional e regional. O partido dos Caiado é o Partido Democrata, perceba que é diferente, o democrata, do republicano, do liberal e do católico. Embora eles fossem católicos moderados, e o principal nome é Antônio Ramos Caiado, também conhecido como Totó Caiado, sobre quem a gente vai falar daqui a pouquinho. Por fim, os Ludovico de Almeida ascendem ao poder entre 1930 e 45, depois entre 51 e 54. Não coincidentemente, o mesmo período que Vargas está no poder. Os Ludovico de Almeida fundam um partido social-democrata, eram católicos moderados, e o principal nome é Pedro Ludovico Teixeira de Almeida. O Pedro Ludovico, e aí também os chamados Ludovico de Almeida, eles basicamente, sobre eles basicamente a gente vai falar daqui a algumas aulas, quando a gente vai falando da Revolução de 30 em Goiás, ok? Dando continuidade então, vamos falar de cada um desses, pelo menos desses 3 principais grupos políticos que revezam o poder durante a Primeira República em Goiás. Começar pelos Bulhões. A família Bulhões esteve presente na vida política de Goiás desde meados do século XIX, como o principal grupo oligárquico ligado à maçonaria e ao liberalismo. Todavia, sua ascensão ao poder no Estado não se deu imediatamente com a proclamação da República. Então, primeiro ponto importante. Os chamados Bulhões, ou a família dos Bulhões, estavam presentes no Brasil e em Goiás como uma força política importante desde o período da monarquia. Embora quem dominasse a política goiana nesse momento era outra oligarquia, como eu mostrei para vocês, dos Fleury. O fato é que os Bulhões eles eram a oposição dentro do estado de Goiás e representavam uma espécie de esquerda política dentro do estado de Goiás, justamente por serem ligados à maçonaria e ao liberalismo. E aí se opondo ao regime vigente, que era o regime monárquico, e a tendência política vigente, que era o conservadorismo. Okay? Então, só que com a proclamação da República eles não ascenderam imediatamente ao poder. Vamos ver como é que se deu essa transição. Antes, o primeiro presidente republicano de Goiás foi o mineiro Rodolfo Gustavo da Paixão, nomeado diretamente pelo presidente Deodoro da Fonseca, que proclamou a República e deu um golpe em Dom Pedro II, o que trouxe descontentamento aos grupos republicanos goianos, que viram na pessoa de um forasteiro a ocupação externa do principal cargo executivo do Estado. Então, primeira coisa importante, quando o Marechal Deodoro da Fonseca toma o poder e proclama a República em 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca nomeia para os estados, né, então províncias que vai passar a se tornar estados, presidentes de estados sob sua intervenção. Para Goiás, Rodolfo Gustavo da Paixão
assumiu como governante interino, como presidente interino, durante esse período de transição da monarquia para a república, mas ele não era goiano, ele era mineiro. E os partidos e grupos republicanos, ou seja, que apoiaram a república, a proclamação da república em Goiás, ficaram descontentes com essa intervenção de um estrangeiro no estado de Goiás. Olha só, a nomeação seguinte, daí por conta da pressão, no segundo ministério de Deodoro, abre aspas, amenizou um pouco, mas não totalmente o choque, fecha aspas. Foram nomeados os goianos José Bonifácio Gomes da Siqueira, presidente, lembrando que José Bonifácio Gomes da Siqueira é da família dos Fleury, portanto daqueles que apoiavam a monarquia, já era dominantes em Goiás, e Constácio Ribeiro da Maia, como vice-presidente do estado de Goiás, ambos do grupo Fleury, portanto, daqueles que já ocupavam o poder durante a monarquia e que eram ligados politicamente ao antigo Partido Conservador. Só para esclarecer, pessoal, é importante aqui, ó, durante o período colonial, os estados, vamos falar aqui especificamente do estado de Goiás, era uma capitania, ok? Estando ligado inicialmente a São Paulo, como a gente falou nas aulas passadas, e depois como uma capitania autônoma. Durante o Brasil Império, deixa de ser capitania, ou seja, de ser um instrumento de captação de recursos para a metrópole, e passa a ser uma província. E na República, durante o período republicano, a província se torna Estado. E o governante do Estado é o presidente. Houve no Brasil uma tentativa de criação de espécie de Estados Unidos, né? Não é à toa que o Brasil, inicialmente, o primeiro nome republicano do Brasil foi Estados Unidos do Brasil, preservando uma grande autonomia aos estados, daí a possibilidade de chamar o seu governador ou o seu governante de presidente. Daí a gente falar de presidente, ok? De presidente do estado. Nesse período aqui, então, ou seja, nos primeiros anos da proclamação da República, quando da pressão sobre Marechal Deodoro da Fonseca para retirar um forasteiro, que é, portanto, que Gustavo da Paixão era mineiro, tirar do poder, diante dessa pressão, Marechal Deodoro da Fonseca resolveu nomear um outro presidente para a província. Mas esse presidente, para não criar conflitos com aqueles que já estavam no poder, Marechal Deodoro da Fonseca manteve José Bonifácio Gomes da Siqueira, portanto, do grupo dos Fleury, na presidência do Estado, o que causou um grande descontentamento, especialmente aqueles que apoiaram o regime republicano. Assim, foi somente com Floriano Peixoto e seu delegado, o tenente-coronel Braz Abrantes, que os interventores de Deodoro seriam depostos e, pelo poder do voto, os bulhões chegariam ao poder, inaugurando de fato, em 18 de julho de 1892, um longo período de poder liberal em Goiás, cujo principal nome foi o senador e patriarca da família, José Leopoldo de Bulhões Jardim. Então vejam, pessoal, quando entra-se no que a gente chama do governo de Floriano Peixoto, quando cai Deodoro da Fonseca em nível nacional, e entra Floriano Peixoto, o general de ferro, né, o general de mãos de ferro, etc., é que ele vai de fato intervir no estado de Goiás, derrubar os interventores colocados pelo Marechal Deodoro da Fonseca e instituir a votação, a eleição do novo presidente de província. E aí os bulhões ascendem de fato ao poder e começam esse período liberal, portanto esse período anticlerical liberal dos bulhões no poder em Goiás. Vamos ver um pouquinho sobre eles, olha só. Este que eu coloquei aqui ao lado para vocês, mais uma vez, é José Leopoldo de Bulhões Jardim, o patriarca da família dos Bulhões, o coronel principal da família dos Bulhões, que nasceu em 1856 e morreu em 1928. A influência de José Leopoldo de Bulhões Jardim não se restringiu somente ao cenário político goiano. Antes, homem de próxima ligação a Rui Barbosa, o senador goiano exerceu ainda em nível nacional os cargos de diretor do Banco do Brasil e ministro da Fazenda durante a presidência de Rodrigues Alves, sendo importante figura na estabilização monetária desse período no país. Ou seja, José Leopoldo de Bulhões, pessoal, ao contrário da tese, por exemplo, que a gente falou agora há pouco de Francisco Itami Campos, o José Leopoldo de Bulhões tinha uma influência, um trânsito político em nível nacional importante, especialmente por conta da sua proximidade com Rui Barbosa, que foi o ministro da Fazenda durante o encilhamento. Durante o governo do Rodrigues Alves, também da Primeira República Brasileira, José Leopoldo de Bulhões se tornou ministro da Fazenda, também ocupou durante um tempo o cargo de diretor do Banco do Brasil, foi senador da República, portanto, tinha um poder político em nível nacional importante, o que ajudava, evidentemente, por conta política dos governadores, a sustentar a sua oligarquia no poder em Goiás.
essa hegemonia durou basicamente até o final do século XIX, comecinho do século XX, quando começa a virada caiadista, não sem antes a chamada traição do Xavier de Almeida. Mas olha só, vitorioso em sua contenda com a Igreja Católica em 1896, que forçara o exílio de Dom Eduardo para fora do estado de Goiás, o grupo político ligado aos Bulhões manteve sua hegemonia até o final do século XIX. Daqui 2 aulas, pessoal, para frente, nós vamos discutir sobre a Igreja Católica em Goiás durante esse período da Primeira República. E aqui vai ser importante a gente perceber que a ascensão dos Bulhões ao poder significou uma derrota da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica esteve ligada durante muitos anos, ou pelo menos durante todo o período colonial, regencial, imperial, esteve ligada ao poder voltado para a monarquia. A própria Igreja Católica é uma monarquia, né, na sua constituição política. E a Igreja Católica ligada à monarquia, ao conservadorismo, portanto, se opõe ao liberalismo. A oposição entre a Igreja Católica e o liberalismo é histórica. Tá? Ao longo de todo o século XIX essa oposição aconteceu. Eu mesmo tenho uma obra publicada, que eu vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser adquirir, em que eu discuto essa oposição entre a Igreja Católica e o liberalismo, no caso da Alemanha, do século XIX, culminando naquilo que eu chamo de Kulturkampf. Né? Eu não, na verdade, toda a historiografia alemã da época chama de Kulturkampf, tá? Mas não vou entrar no mérito disso, quem sabe eu gravo uma aula depois sobre o conteúdo desse livro. Mas enfim, o fato é que liberais e católicos se opõem. Catolicismo e liberalismo não se convergem, não conversam entre si, não se ligam, a não ser nessa bagunça que virou, especialmente ali no final do século XX para o século XXI na política, também aqui no Brasil. Mas falar que é católico, de fato, católico conservador e ao mesmo tempo liberal, é quase um desatino para o século XIX e para o começo do século XX. Daí o fato de José Leopoldo de Bulhões se opor à Igreja Católica e nesse mesmo momento veio para o estado de Goiás o bispo com a formação mais ultramontana de todos, que é Dom Eduardo Duarte Silva. O ultramontanismo é um movimento criado pela Igreja Católica no século XIX que reforça essa autoridade católica, o conservadorismo moral e político e se opõe frontalmente ao liberalismo. Daí esse conflito intenso entre os Bulhões, especialmente José Leopoldo de Bulhões, e a Igreja Católica ter resultado, em 1893, com o exílio de Dom Eduardo Silva da própria capital do estado de Goiás. Dom Eduardo Silva viajou para a Europa para buscar missionários para tomar conta das romarias religiosas, especialmente a Romaria de Trindade, buscando os redentoristas, e quando voltou, o prédio da diocese, o prédio da igreja tinha sido tomado pelo o governo do estado de Goiás, pela presidência do estado de Goiás, que o transformou em um prédio dos Correios. Sem lugar para ficar, Dom Eduardo Silva também se irrita com o povo goiano e coloca a nova sede da diocese em Uberaba, portanto no Triângulo Mineiro. Lembrando, como a gente vai falar nas aulas que vem, que a diocese de Goiás era basicamente onde hoje é o Triângulo Mineiro, o estado de Goiás e o estado de Tocantins, uma diocese imensa. Tá? Então, ele foi vitorioso nessa luta contra a Igreja Católica, o que fez com que o poder dos Bulhões aumentasse ainda mais dentro do estado de Goiás. Ok? No pleito de 1898, por exemplo, José Leopoldo de Bulhões elegeu sem qualquer dificuldade para a presidência do estado seu aliado Urbano Gouveia, derrotando Ovídio Abrantes, candidato do Partido Católico e aliado da oligarquia dos Caiado. Também para o Legislativo Federal, no ano seguinte, Leopoldo de Bulhões elegeu seus indicados Francisco Leopoldo, José Xavier de Almeida e Hermenegildo Lopes de Moraes para 3 das 4 vagas reservadas a Goiás. Aqui é importante, pessoal, perceber que no Legislativo Federal foram eleitos das 4 vagas para Goiás, 3 do grupo dos Bulhões. E 2 desses 3 vão traí-lo, como a gente vai ver, que são os patriarcas políticos aqui de Morrinhos, José Xavier de Almeida e Hermenegildo Lopes de Moraes. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E, finalmente, em 1900, nas eleições para o Senado, uma nova vitória dos Bulhões consagrou a supremacia bulhônica no poder político de Goiás no alvorecer do novo século. Enfim, esse foi o primeiro período dos Bulhões que vai sofrer uma derrota, vai sofrer uma traição importante já em 1904, com a eleição seguinte, né, da família dos Xavier de Almeida, tendo que tem como principal figura dessa oligarquia José Xavier de Almeida, nascido em 1871 e falecido em 1956. Aqui eu trouxe uma foto da família dos Xavier de Almeida.
tá? E esse aqui no centro, esse senhor aqui no centro, é o doutor, né, como é conhecido na época, doutor José, ou doutor José Xavier de Almeida, ao lado de sua esposa, dona Amélia, filha do coronel Hermenegildo Lopes de Moraes. Vamos falar deles agora. Olha só, a derrocada dos Bulhões, entretanto, teria início já em 1901, quando foi eleito para a presidência do Estado José Xavier de Almeida. Foi eleito como parceiro dos Bulhões. Advogado nascido em Morrinhos, Xavier de Almeida não possuía laços de parentesco com os Bulhões, embora fosse, abre aspas, como cita Ronaldo Vaz, o filho espiritual de Leopoldo de Bulhões, há muito lhe servindo e no qual muito confiava. Então, vejam, José Xavier de Almeida era uma espécie de filho espiritual de José Leopoldo de Bulhões. E boa parte dessas alianças políticas são travadas a partir de casamento. O casamento é muito importante nessa época, justamente para fazer essas alianças políticas entre famílias. No caso de Xavier de Almeida, ele era uma espécie de filho espiritual de José Leopoldo de Bulhões, mas não tinha nenhum tipo de ligação de parentesco ou por casamento com a família dele. Daí, a estratégia de José Xavier de Almeida foi se ligar ao a principal liderança da cidade onde ele habitava, Morrinhos, de onde eu também habito, onde eu trabalho, de onde eu estou gravando essa aula hoje, aqui na cidade de Morrinhos, que foi Hermenegildo Lopes de Moraes. Para você ter uma ideia, Hermenegildo Lopes de Moraes foi uma das pessoas, um dos capitalistas mais ricos do estado de Goiás na época. Detentor, segundo a tese do professor Hamilton Afonso de Oliveira, professor nosso aqui do Campus Morrinhos, do curso de História, do mestrado em História, ele chegou a ser um dos homens mais ricos do Brasil. Comerciante, dono, detentor de muitas terras, ficou rico durante a época da Guerra do Paraguai, fazendo comércio na região por onde passava os soldados ali na região do Triângulo Mineiro, veio para Morrinhos, aqui se constituiu como um grande comerciante, um grande capitalista, e se tornou uma espécie de banco dentro do estado de Goiás, porque fazia empréstimos a juros e assim se enriqueceu demais. Tinha dinheiro de tal forma, uma fortuna de tal forma grande, elevada, expressiva, que ele era o principal fiador do próprio estado de Goiás. O próprio estado de Goiás pegava dinheiro emprestado com ele era o principal credor do estado de Goiás. O estado de Goiás pegava dinheiro com ele, de tão rico que era Hermenegildo Lopes de Moraes. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a história dele, eu vou deixar aqui disponibilizado aqui no link da descrição do vídeo a tese do professor Hamilton Afonso de Oliveira, ok? Bom, mas vamos entender. Então, o que acontece é que Xavier de Almeida se casa com a filha de Hermenegildo Lopes de Moraes, chamada também Dona Amélia. A Amélia Lopes de Moraes se casa com José Xavier de Almeida e eles fazem uma aliança política entre Xavier de Almeida e os Lopes de Moraes de tal forma significativa e de tal forma financeiramente viável, já que ele era o credor principal do estado de Goiás, que José Xavier de Almeida decidiu romper com os Bulhões. Olha só. Então, houve essa decisão de Xavier de Almeida de casar-se com Amélia Lopes de Moraes, filho de Hermenegildo Lopes de Moraes, criando uma independência política e financeira e rompendo com os Bulhões. Tal rompimento se concretizou em fevereiro de 1904, quando Xavier de Almeida exonerou 2 secretários de seu governo, indicados por José Leopoldo de Bulhões, seguido da oficialização de sua aliança política com Sebastião Fleury Curado e Luiz Gonzaga Jaime, líderes do Partido Católico Goiano, e aos Caiado e Abrantes, todos eles adversários diretos de José Leopoldo. Então, basicamente, o que José Xavier de Almeida fez? Ao casar-se com a filha de Hermenegildo Lopes de Moraes, ele criou independência política e financeira. Exonerou dos cargos de secretariado os indicados de José Leopoldo de Bulhões. Ainda hoje, pessoal, é curioso como que isso funciona na política, quase como algo da essência política, não só goiana, mas do Brasil, ainda nos dias de hoje. As suas alianças com partidos políticos, hoje não mais com famílias, né, mas com empresários, com partidos políticos, se dá no loteamento de cargos. Né? A gente vê isso na presidência da República, a gente vê isso no governo do Estado, esse loteamento de cargos nos secretariados. E aí essas alianças são estabelecidas dessa maneira. Quando se rompe uma aliança com um determinado partido ou com determinadas figuras importantes na política, você basicamente exonera do governo os indicados por ele. Essa é a declaração de guerra política, vamos dizer assim, que é o que acontece hoje na presidência da República, acontece hoje no governo do Estado de Goiás, em todos os governos, prefeituras, enfim, no poder político de fato no Brasil, nas suas mais diversas dimensões. Agora, o fato é que então ele rompe e se alia, nomeia para esses cargos indicados
justamente dos inimigos dos Bulhões, os inimigos de José Leopoldo de Bulhões, principalmente do Partido Católico e do Partido Democrata, sob a liderança dos Caiado, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Mas os Caiados, Abrantes, os Fleury, todos eles passaram a se juntar ao grupo de Xavier de Almeida, isolando José Leopoldo de Bulhões. Nos anos seguintes, José Xavier de Almeida estendeu ainda mais sua influência política em Goiás ao eleger para a Assembleia Legislativa 19 dos 24 deputados e fazendo seu sucessor, Miguel da Rocha Lima, presidente estadual, eleito em 1905. Então, quando José Xavier de Almeida deixa o poder em 1904, rompendo com os Bulhões, ele consegue, por conta dessas alianças, eleger 19 dos 24 deputados federais e dos 24 deputados estaduais da Assembleia Legislativa são ligados a ele e ao seu grupo político, enquanto os demais são ligados aos Bulhões. Percebam que nessa tendência, aí o voto, então é porque as pessoas deixaram de gostar de fulano e passaram a gostar de ciclano? Não. A gente está falando da República chamada República Velha, a gente está falando da República dos Coronéis. Aqui o voto era aberto, portanto não era secreto e você simplesmente sabia em quem qualquer pessoa votou. Daí a pressão política, daí a obrigatoriedade do voto, daí o que a gente chama de curral eleitoral, fazendo com que os grupos que estivessem no poder conseguissem fazer as suas eleições de maneira relativamente tranquila. Miguel da Rocha Lima, do grupo de Xavier de Almeida, foi eleito presidente do estado de Goiás em 1905, consolidando de vez esse poder político de Morrinhos, advindo principalmente de Xavier de Almeida, no estado de Goiás. Ok? Dando sequência, ao final do mandato de Rocha Lima, de presidente do estado, em 1909, Xavier de Almeida, que prometera indicar seu importante aliado Gonzaga Jaime para a vaga de senador da República, faltou com a palavra, traiu Gonzaga Jaime e, ao invés de indicar Gonzaga Jaime, ele tramou sua autoindicação para o posto. Então ele mesmo se indicou para o posto de senador, levando Gonzaga Jaime, Antônio Ramos Caiado, Braz Abrantes, Sebastião Fleury Curado a romperem com Xavier de Almeida e unirem-se novamente a José Leopoldo de Bulhões. Dessa união resultou a fundação do Partido Democrata em Goiás, que lançaria candidatos às duas eleições pleiteadas naquele ano. Então, em 1909, quando terminou o mandato de Miguel da Rocha Lima, Xavier de Almeida, que tinha prometido aos seus aliados, especialmente a Gonzaga Jaime, a indicação para o Senado, ele se autoindicou. Ou seja, ele traiu a confiança dos seus correligionários, a confiança do grupo político que estavam apoiando. Quando ele fez isso, esses grupos políticos, especialmente, olha só, que doideira, os Fleury, os Caiado, os Abrantes, todos voltaram a se unir com José Leopoldo de Bulhões, aqueles a quem eles eram oposição ao longo praticamente toda a vida republicana, desses 20 anos praticamente de república, 20 para quase 30 anos de república no estado de Goiás. Então, olha pessoal, o que é a política, o que era e o que é ainda hoje a política. Mas ok, eles fundaram então o Partido Democrata e lançaram candidatos contra os Xavier de Almeida. Todavia, o resultado dessas eleições de 1909 foram positivos para Xavier de Almeida, mas, ou seja, Xavier de Almeida consegue eleger o presidente do estado, consegue eleger a si mesmo senador, mas o resultado do pleito, em decorrência deste 1909, em decorrência dos bons resultados do governo de Xavier de Almeida, rendeu-lhe não somente o Senado, derrotando o próprio José Leopoldo de Bulhões. Então vejam, para a eleição do Senado, candidataram-se José Xavier de Almeida e José Leopoldo de Bulhões, os dois antigos aliados que se tornaram inimigos, e José Xavier de Almeida vence o seu antigo padrinho político. Isso seria inengolível, eu inventando palavras, seria intragável para José Leopoldo de Bulhões. Olha só o resultado disso. Derrotando o próprio José Leopoldo de Bulhões, mas igualmente a eleição de dois aliados seus para a Câmara Federal e ainda seu sogro Hermenegildo Lopes de Moraes para a presidência do Estado, vencendo o candidato bulhônico Urbano Gouveia. Então, para piorar, a própria presidência do Estado, o eleito foi Hermenegildo Lopes de Moraes, morriense, sogro de Xavier de Almeida, aquele que deu a fiação política e financeira para José Xavier de Almeida. José Leopoldo de Bulhões, evidentemente, não aceitou a derrota. Olha o resultado. Acusando Xavier de Almeida de fraudar as eleições, José Leopoldo de Bulhões tramou abertamente tomar o poder constituído, rebentando em 1º de maio daquele ano um golpe de Estado por meio de 2 colunas armadas, sob a liderança bulhônica, assumindo o poder José Batista, terceiro vice-presidente do governo, deposto e aliado de José Leopoldo
de Bulhões. Então, José Leopoldo de Bulhões não aceita o resultado das eleições, trama um golpe de Estado, monta duas colunas são duas forças militares em 1909 e derruba José Xavier de Almeida. Ele toma à força, com um golpe de Estado, o poder em 1909, chamado por parte da historiografia, erroneamente em termos conceituais, de Revolução de 1909. De revolução não tem nada, porque não altera nada das estruturas políticas, só quem está no poder. Então, praticamente um golpe de Estado. Okay? Os partidos vencedores no pleito reagiram rogando intervenção do governo federal. Por isso eu disse para vocês daquela questão da intervenção do governo federal e a completa autonomia dos estados. É também uma tese falida do Francisco Itamar Campos. Tal intervenção, todavia, foi frustrada pela morte repentina do então presidente da República, Afonso Pena, que era aliado de Xavier de Almeida, em 14 de junho de 1909. Seu vice, Nilo Peçanha, que é aliado dos Bulhões, de José Leopoldo de Bulhões, garantiu a posse de Leopoldo de Bulhões no Senado, sendo posteriormente ele nomeado ministro da Fazenda do próprio Nilo Peçanha, e seu cunhado Urbano Gouveia na presidência de Goiás. Era o retorno triunfante dos Bulhões ao poder em Goiás. O mais curioso de tudo é que José Leopoldo de Bulhões perde as eleições, Urbano Gouveia também para a presidência do Estado, José Leopoldo de Bulhões para o Senado e Urbano Gouveia para o Estado, mas eles tomam o poder pelas armas e por conta da morte repentina de Afonso Pena e a ascensão de Nilo Peçanha, seu vice, todo esse cenário político de possível intervenção federal nesse golpe de Estado em Goiás se alterou. E Nilo Peçanha simplesmente fecha os olhos para a reivindicação daqueles que foram eleitos para manter no poder Urbano Gouveia na presidência e José Leopoldo de Bulhões no Senado. Mas o que eles fizeram contra isso? Nada. Não tinha mais o que fazer. Né? A própria justiça não concedeu, e aí o amarrar, né, das forças políticas de executivo, legislativo e judiciário permitiram que José Leopoldo de Bulhões fosse vitorioso nesse golpe de 1909. Ok? Assim termina a saga de Xavier de Almeida na presidência, ou pelo menos como oligarquia dominante no estado de Goiás. E aí abre espaço para a ascensão desse cidadão que eu coloquei aqui a foto para vocês, Antônio de Ramos Caiado, também chamado de Totó Caiado. Olha só. Então, somente durante o governo de Urbano Gouveia, a partir de 1909, da família dos Bulhões, estes tiveram um relativo controle da vida política do Estado. Então existe um apoio dos Caiado, dos Abrantes, dos Fleury, a José Leopoldo de Bulhões em 1909, mas em 1912 os Caiados já rompem com os Bulhões novamente e tomam o poder, levando ao fim da oligarquia dos Bulhões como dominantes no estado de Goiás e ascendendo, pelo menos até 1930, os Caiado, que retornou ao poder depois da ditadura militar, por um breve espaço de tempo, e agora, em 2018, com o governador Ronaldo Caiado, marca a reascensão ao poder executivo da família Caiado em Goiás. Mas vamos lá. Então, após 1912, os Caiado, através do seu líder máximo, Antônio de Ramos Caiado, o Totó Caiado, esse da foto, formaram uma oligarquia sob as férreas mãos de seu chefe e passaram a ditar as regras políticas do Estado até a Revolução de 1930, quando foram banidos da política estadual, com a ascensão de Pedro Ludovico Teixeira ao poder, dissolvendo a influência da antiga oligarquia em Goiás. Aqui eu estou citando o livro do professor Heron Benezes de Amorim. A partir de 1909, então, a família Caiado, liderada por Antônio Ramos Caiado, começa uma acentuada ascensão política. Passa a disputar com os Bulhões a posse do poder, controla o Partido Democrata, procura fazer alianças no Estado e se articular com o governo central do presidente Hermes da Fonseca, inimigo dos Bulhões, para assumir de fato o controle do aparelho do Estado. Então, basicamente, o que os Caiados vão fazer? Os Caiados aproveitaram, em 1912, para romper com os Bulhões, já que eles tinham domínio, conseguiram ter o domínio e o controle total do Partido Democrata, que tinha sido recém-fundado pelas oligarquias dos Bulhões, dos Fleury, dos Bulhões, dos Abrantes e dos Caiado. Os Caiado passam a tomar o poder do Partido Democrata, não tendo mais poder o antigo Partido Liberal, e os Bulhões, por conta da política nacional também de Hermes da Fonseca, que eram inimigos de José Leopoldo de Bulhões, e, enfim, os Bulhões são substituídos pelos Caiado. Os Caiado, de fato, ascendem ao poder e mantêm de vez agora José Leopoldo de Bulhões e os Bulhões, de uma maneira geral,
como um personagem de segundo plano, uma oposição pouco expressiva no estado de Goiás. É importante perceber que os Caiado também se aliam à igreja, tá? Especialmente a partir de 1912, com o governo diocesano de Dom Prudêncio Gomes da Silva. Então existe uma aliança forte entre a Igreja Católica e os Caiado. Esse poder se estende com essa proteção em nível federal, especialmente para Hermes da Fonseca e os seus sucessores, ainda na década de 1920, e poucas oposições fizeram barulho de fato contra o poder dos Caiado. Então os Caiado passaram a ser a oligarquia dominante, governando Goiás, não só no executivo com os seus os indicados, mas principalmente no legislativo, a partir da influência importante de Antônio de Ramos Caiado, Totó Caiado, depois de Brasil Ramos Caiado também, assumindo o poder do estado de Goiás, do executivo, na década de 1920. Ok? Dando sequência, então, a oligarquia dos Caiado, para se consolidar no poder, necessitava de aliados políticos e, para isso, buscou o apoio dos coronéis de uma pirâmide de cidades, as com maior expressão política e econômica na época, a capital, no caso a cidade de Goiás, Morrinhos e Porto Nacional. Tinha como meta estabelecer um rodízio de elementos oriundos das 3 cidades para a presidência do Estado, desde que se encaixassem em seus planos. Em 1917 foi feito um acordo com Francisco Aires, de Porto Nacional, e Hermenegildo Lopes de Moraes, de Morrinhos. Então olha só o que é política, né? Os Caiado, uma vez que tomaram o poder dos Bulhões, eles resolveram consolidar o seu poder com 2 alianças políticas importantes. Para você ter uma ideia, mais ou menos, da localização, você pode dar uma olhadinha aqui no mapa que eu estou colocando para vocês, a cidade de Goiás fica no centro, né, fica bem no centro do estado de Goiás, de onde emanava o poder, e ainda emana até hoje o poder dos Caiado. Morrinhos, que é a cidade mais importante de toda a região sul de Goiás, dominado por Hermenegildo Lopes de Moraes, que vai ter, né, junto com Xavier de Almeida, etc., vai fazer uma nova aliança com os Caiado para poder manter os Caiado no poder e manter o seu prestígio, o seu poder político no sul de Goiás, e com Francisco Aires, em Porto Nacional, lá no norte de Goiás, onde hoje é Tocantins. Né? Francisco Aires, que também era um liberal, mas que se aliou aos Caiado e teve esse papel importante político. Então, mantendo o poder político no norte, a partir de Francisco Aires da Silva, em Porto Nacional, no sul, a partir de Hermenegildo Lopes de Moraes e Xavier de Almeida, em Morrinhos, e no centro, com o domínio expressivo dos próprios Caiado, na cidade de Goiás, essa oligarquia dominou o cenário político durante todo a década de 1910, praticamente 1920, perdendo basicamente em 1930, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. E claro, uma aliança importante também com outro poder que vai ganhar muito mais força ainda durante esse período no estado de Goiás, que é a Igreja Católica, com o bispo Dom Prudêncio Gomes da Silva, como eu citei há pouco. Okay? Um evento político que ficou muito marcado na história da oligarquia dos Caiado em Goiás foi a oposição e chacina ocorrida em São José do Duro, em 1918, sobre o qual a gente falou agora há pouco, quando a gente está falando da historiografia goiana. Essa chacina ocorrida em São José do Duro foi retratada por um dos principais literatos goianos chamado Bernardo Ellis, na obra O Tronco. A principal figura da oposição aos Caiado, nesse momento, especialmente no norte de Goiás, era o coronel Abílio Volney. Então vejam, na região onde hoje é Tocantins, quase na divisa com a Bahia, em São José do Duro, em Tocantins, na época estado de Goiás, criou-se ali uma oposição forte aos Caiado. É basicamente a principal oposição na região norte do estado, que é da família Volney. Abílio Volney, esse da imagem que eu coloquei para vocês, é o coronel principal dessa família, o mandatário dessa família, e se opõe, declara oposição direta e aberta ao governo dos Caiado. Após um desentendimento político, então, ele rompe com os Caiado, se torna oposição em 1912, e sob a influência de Brasil Ramos Caiado, o presidente do estado, Herculano de Souza Lobo, então, ou seja, o presidente era Herculano de Souza Lobo, mas estava sob influência direta de Brasil Ramos Caiado, que toma a presidência depois, na década de 1920, substituiu todos os ocupantes de cargos públicos em São José do Duro por pessoas da sua confiança, gerando conflitos com o coronel Volney. Nesse sentido, pessoal, olha só, o coronel Volney, então, rompe com os Caiado em 1912 e, como retaliação, os Caiado dão um jeito de substituir todos os cargos públicos importantes de São José do Duro e da região dominada pelos Volney, substitui por aliado dos Caiado e contra os Volney. Isso gera um atrito político imenso entre os Volney e os Caiado. Olha só o resultado.
Os Volney, em 1918, expulsaram as autoridades constituídas de São José do Douro e tomaram a cidade. Então, os Volney simplesmente tomaram o poder da cidade, né? Juntaram jagunços, foi lá, pegou a cidade, tomou o poder e falou, aqui não. Né? Ou seja, é um motim, uma tomada de poder dentro do estado de Goiás, um golpe de estado, praticamente, ali dentro da região de São José do Douro. Foi o que o governo do estado precisava para agir militarmente e legalmente contra a oposição. Era o que o Brasil Ramos Caiado precisava para agir militarmente, de fato, agir, massacrar a sua oposição. Os Volney se fortaleceram na fazenda Buracão com uma armada de 80 jagunços. As autoridades do estado decretaram prisão de parte dos Volney e, na tentativa de fazê-lo, mataram o pai de Abílio Volney, deflagrando de vez a Guerra Civil. Então, olha só, em 1918, quando isso aconteceu, os Volney tomaram a cidade, o governo do estado de Goiás enviou tropas para acabar com aquela anarquia, vamos colocar, para aquele golpe de estado que estava acontecendo em São José do Douro. E os Volney se fortaleceram na fazenda chamada Buracão, que era a fazenda principal deles, com 80 jagunços, né, para resistir ao decreto de prisão de alguns membros da família Volney. Nesse conflito armado entre a polícia, entre o exército goiano e a família Volney, o pai de Abílio Volney foi assassinado. Aí era o que precisava para haver uma guerra civil de fato. Olha só o resultado. Os Volney foram à Bahia e reuniram mais jagunços, um número de 200 jagunços, para invadir a cidade. Apavorados, os 50 policiais que permaneceram na vila, ou na cidade de São José do Douro, prenderam 6 membros da família Volney em troncos e, na iminência do ataque, assassinaram cruelmente a todos. Então, olha só, em resumo, o que aconteceu? Os Volney, diante da força militar do estado de Goiás, eles, tendo seu pai assassinado, Abílio Volney e a família Volney saem da cidade, vão até a Bahia, próxima ali da divisa, e buscam mais 200 jagunços e invadem novamente a cidade. Só tinham restado 50 policiais da Força Pública do Estado de Goiás na cidade para manter a ordem na cidade. Quando os Volney voltaram com mais 200 jagunços, esses policiais apavorados prenderam alguns membros da família Volney, amarraram em troncos no meio da cidade para ameaçar, né? Ou seja, se vocês invadirem a cidade de fato, nós vamos matar. Eles invadiram, pagaram para ver, e os policiais mataram, assassinaram 6 pessoas amarradas em troncos na cidade de São José do Douro e fugiram. Né? E os Volney tomaram a cidade de volta, mas tiveram esse massacre de 6 pessoas amarradas em troncos, daí o nome do livro de Bernardo Ellis, O Tronco, assassinadas a sangue frio pela polícia do estado de Goiás. Resultado, então, novamente, os Volney retornaram à cidade e Abílio manteve sua autoridade em altos e baixos até a sua morte em 1965. Então, o estado de Goiás, como o vilão, né, ou seja, como os massacradores, vamos colocar assim, que fizeram essa chacina em São José do Douro, recuaram, permitiram que os Volney retomassem a cidade, retomassem o poder, e nessa aliança de paz ficou essa história trágica e sangrenta na história do estado de Goiás. Resumindo por fim, outros embates importantes e derrocada dos Caiado. O primeiro embate interessante que os Caiado tiveram aqui no estado de Goiás, militarmente falando, foi na passagem da Coluna Prestes. Para quem não lembra, a Coluna Prestes foi um movimento de tenentes e militares de baixa patente no Brasil todo. Começou em 1922 com a revolta dos 18 Forte de Copacabana, depois em 1924 com a Revolução Paulista, e depois, a partir de 1925, com Luiz Carlos Prestes vindo do Rio Grande do Sul, marchando por todo o interior do Brasil, tentando despertar a população contra a política, a forma de política existente. Passaram pelo estado de Goiás 2 vezes a Coluna Prestes. Nas 2 vezes, os Caiado organizaram as chamadas Colunas Caiado para enfrentar Luiz Carlos Prestes. Não vou entrar em detalhes aqui pela a extensão anterior da aula, mas é maravilhosa em termos assim, de narrativas a história e os documentos que narram os enfrentamentos entre os Caiado e a Coluna Prestes em Goiás. Especialmente pela fuga, o medo, o terror que as pessoas em Goiás tinham da Coluna Prestes, né? E aí os chamados revoltosos, né? Passando pelo estado de Goiás. Nesse interim, os Caiado tentaram combater a Coluna Prestes, mas mais fugiram e desencontraram do que encontraram. Mas, de fato, foi um evento político marcante para a história
do estado de Goiás. Outro movimento marcante dessa personagem que eu coloquei a foto aí, Benedita Cipriano Gomes, o movimento messiânico de Santa Dica, que ocorreu entre 1923 e 1925, que, em resumo, essa moça da foto, com 15 anos de idade, iniciou um movimento messiânico em torno de si, que reuniu em torno de 600 pessoas próximas a Pirinópolis, onde hoje é o distrito de Lagolândia, criou um movimento semelhante ao movimento de Canudos, enfim. A minha dissertação de mestrado foi sobre isso, eu um livro publicado sobre o movimento messiânico de Santa Dica, vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Inclusive, vou postar aqui no canal também uma aula, que foi, na verdade, uma entrevista que eu fiz ao podcast Teta de Sócrates, sobre o movimento messiânico de Santa Dica, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o movimento. Mas o fato é que o movimento foi sufocado e destruído, despedaçado em outubro de 1925 pela Força Pública do Estado de Goiás a partir de um processo crime completamente forjado, né, sob o governo de Brasil Ramos Caiado. Benedita Cipriano Gomes foi presa e absolvida depois, em 1926, quando ela ganhou notoriedade, especialmente no Rio de Janeiro, quando ela ficou algum tempo em exílio, Rio de Janeiro, São Paulo, voltou para Goiás, ganhou uma força pública forte, uma força política forte na região de Pirinópolis, inclusive chegou a comandar homens, né, que lutariam contra a Coluna Prestes durante o governo Caiado, mas por conta dessa invasão ao movimento com metralhadoras, primeira vez utilizado no estado de Goiás, e o massacre que aconteceu nas margens do Rio do Peixe, durante esse movimento messiânico de Santa Dica, a Benedita Cipriano Gomes depois se alia a Pedro Ludwig Teixeira, né, para tomar o poder do estado de Goiás durante a Revolução de 30. Então, olha só. E aí entra o terceiro movimento importante, que foi da derrota dos Caiados, né? Sobre isso eu vou falar com mais propriedade nas próximas aulas, que a gente vai abordar esse movimento, revolução, golpe de 1930 em Goiás. Mas foi aí, enfim, que os Caiados deixam o poder. Como eu disse anteriormente, somente na década de 1960 para 70, durante a ditadura militar, houve novamente um membro da família Caiado no Poder Executivo, e depois, agora só recentemente, em 2018, com o governador Ronaldo Caiado, a família Caiado retoma o poder novamente no estado de Goiás. Ok? Muito bem, pessoal, é isso. Nós encerramos aqui a nossa videoaula de hoje sobre a história política em Goiás na Primeira República. O que tiver de dúvidas, que não tiver ficado claro, você que é meu aluno, me procure nos nossos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, nas salas de bate-papo online que a gente abre para poder discutir. Você que não é meu aluno, deixa aqui nos comentários do vídeo as suas dúvidas, seus comentários, suas impressões, ok? Eu fico muito agradecido e muito lisonjeado de ler elogios, críticas, dúvidas. É sempre um prazer conversar com todos vocês. Quem quiser me procurar também, você que não é meu aluno, quiser me procurar nas redes sociais, no privado também para conversar, para tirar dúvidas, fique inteiramente à vontade, tá bom? É uma grande alegria ter você aqui no canal, é uma grande alegria ter a sua companhia. Obrigado mais uma vez então pela sua companhia nessa aula de hoje, você que é meu aluno, você que não é meu aluno, desejo a todos vocês que estejam bem, vocês e suas famílias, que estejam bem, que permaneçam bem. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.